Durante a reunião de parlamentares, advogados e vítimas do ministro Alexandre de Moraes com o relator especial para a liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, o deputado Marcel Van Hatten enfrentou a equipe da OEA que queria impedir a gravação dos depoimentos e exigiu transparência total dos procedimentos. O deputado rebateu a alegação de que a proibição de gravação em vídeo protegeria as vítimas, dizendo: não há nenhum motivo para essa determinação de sigilo, no momento em que a vítima precisa de transparência. Van Hatten lembrou que, em visita dos parlamentares à CIDH em Washington, eles aceitaram a proibição e, posteriormente, pediram as notas da reunião, que não apenas vieram incompletas, mas até alteraram trechos de depoimentos. Van Hatten disse que questionou a base legal para a proibição e não teve resposta e afirmou: entendemos que não há base legal e por isso nós vamos manter a filmagem porque isso nos preserva. Nós somos as vítimas de abusos e de censura e nós precisamos que as pessoas saibam exatamente o que está acontecendo. Ao divulgar o vídeo, o parlamentar disse: uma nota importante. Apesar de a assessoria da CIDH da OEA ter inicialmente pedido para que nada fosse filmado, firmamos o pé, defendendo o direito de, como vítimas, cada um dos depoentes decidir se queria ou não que a sua fala fosse filmada. É direito de quem é abusado escolher. O relator Pedro Vaca então interveio e concordou com a gravação. A íntegra dos depoimentos da reunião de hoje à tarde em Brasília dos parlamentares vítimas de censura e abusos no Brasil por parte do governo Lula, do PT e do STF, dentre as quais eu me incluo, estão disponíveis no YouTube para que todos possam, com a devida transparência, saber exatamente como foi a reunião. Na conjuntura jurídica atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos e subhumanos, sendo perseguidas implacavelmente por medidas judiciais invasivas e arbitrárias, sem direito razoável ao contraditório e à ampla defesa, pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias, como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a advertir em um pronunciamento para uma manifestação da subprocuradora Lindora Araújo, da Procuradoria-Geral da República, que denunciou o uso da técnica da Fishing Expedition por parte do ministro Alexandre de Moraes. A técnica é comum nos inquéritos conduzidos por Moraes contra adversários políticos, jornais independentes e cidadãos que se expressam de maneira crítica contra a conduta de ministros da Suprema Corte. Neste modus operandi, o investigador promove uma devassa em pessoas escolhidas por ele para procurar algum indício, algum motivo para a acusação, em contrariedade ao preconizado pelo direito que deveria investigar fatos. Em inquéritos conduzidos em cortes superiores, observa-se um procedimento característico. Matérias da velha imprensa atribuem um rótulo ou marca a um grupo de pessoas e isso é tido como suficiente para quebras de sigilos, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos. As matérias e depoimentos de pessoas suspeitas são aceitas sem questionamento e servem de base para medidas cautelares contra as pessoas marcadas. Após promover uma devassa nas pessoas e empresas, no que é conhecido como Fishing Expedition, os dados são vazados para a velha imprensa, que então promove um assassinato de reputações que dá causa a novas medidas abusivas. Conforme vários senadores já notaram, os procedimentos são comumente dirigidos aos veículos de imprensa independentes, em evidente tentativa de eliminar a concorrência, controlar a informação e manipular a população brasileira. Os inquéritos são mantidos abertos por tempo indeterminado para continuarem a produzir seus efeitos devastadores sobre as vidas dos investigados
que não tem meios para questionar as decisões. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, seguindo esse tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política. A decisão recebeu elogios dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. E o inquérito passa de corregedor em corregedor, enquanto a renda do trabalho de famílias e empresas permanece confiscada sem base legal. Após o ministro Luiz Felipe Salomão, já foram relatores do inquérito os ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves e Raul Araújo. A atual relatora é a ministra Isabel Galotti. A decisão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites, com o objetivo de levar ao fechamento dos veículos por impossibilidade de gerar renda. Todos os nossos rendimentos de mais de 20 meses de trabalho são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático do país quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Gravar, a gente pede que não, pela preservação da confidencialidade da própria reunião e da segurança de todas as pessoas que estão presentes aqui. Isso acontece com todo o espaço, com todas as pessoas, é um protocolo padrão da comissão em visitas imóveis. Perdão, sobre esse ponto. Não há em nenhum ponto, no momento em que a vítima precisa da transparência, essa determinação de que a reunião seja sigilosa. Nós já passamos por isso em Washington e não gostaríamos aqui que houvesse a censura por parte da comissão, justamente ouvindo as vítimas de censura. Então nós insistimos e vamos manter, desta vez, apesar de na vez passada nós termos protestado contra aquela decisão, a transparência dessa reunião e, portanto, ela será 100% gravada e filmada. Nesse caso, o relator delibera, mas esse é o protocolo padrão, o relator deliberará. Eu não acredito que haja um prejuízo para as partes que não seja gravada, toda a transparência pode ser reportada depois da forma como os senhores desejarem por meio de comunicação. Esse é um padrão que segue em todas as reuniões, nenhuma reunião será gravada, nenhuma reunião com nenhuma das partes será gravada. O relator pode deliberar, mas essa é a orientação padrão que a gente tem. Eu contesto porque nós tivemos a situação em Washington, enviamos um e-mail pedindo as notas. Lamentavelmente as notas não vieram com as informações todas da reunião, inclusive havia informações que não condiziam inteiramente com aquilo que nós havíamos discutido. Enviamos um novo e-mail pedindo que bases legais a OEA estava utilizando para não permitir a filmagem. Até o momento não houve resposta. No que, senador Girão, nós entendemos que não há base legal, nós pesquisamos tudo e por isso nós vamos manter a filmagem, porque isso nos preserva. Nós somos as vítimas de abusos e de censura e nós precisamos que as pessoas saibam exatamente o que está acontecendo nessa reunião. Si me permite, es un objetivo mío como cabeza de esta delegación que los espacios sean severos, que la escucha sea amplia. Entiendo que si eso es un elemento importante para ustedes, lo que le pedí a la delegación es que yo asuma un poco las intervenciones a efectos de que no vaya a haber atribución a mis colegas, que son equipo técnico que me está apoyando. Es importante que nos indiquen, digamos, toda la información que quieren que llevemos. Eso creo que es el objetivo principal que tenemos acá y a efectos, digamos, de poder aprovechar el tiempo, yo les animaría a que empezáramos, a que nos provean de la información y pues, de parte de nuestra delegación yo estaré a cargo un poco de las intervenciones para asumir la responsabilidad. Ok, muchas gracias. Em primeiro lugar, então,
Que bom que a OEA está fazendo a visita hoje ao Brasil. Mas é preciso recordar os motivos que levaram a essa visita a acontecer. Nós tínhamos uma audiência pública que seria realizada em novembro do ano passado. Ela foi cancelada e depois, exatamente, postergada, pelo que nós entendemos, porque na informação oficial que nós recebemos não se falava em cancelamento. Para que houvesse essa visita para o Brasil a convite do governo brasileiro. Eu quero lembrar a todos que naquela ocasião nós mostramos a nossa irresignação, nossa inconformidade, porque a parte abusadora havia convidado para uma visita, sendo que nós por várias vezes tínhamos já ido à OEA, não apenas parlamentares, como advogados e pessoas que sofrem de abuso de autoridade de censura, e até aquele momento nunca havia sido externada pela OEA a possibilidade de uma visita ao Brasil. É claro que entendemos que essa visita é muito importante por nós estarmos aqui sendo ouvidos e muitas outras pessoas poderem expor, mesmo que em apenas 5 minutos, e por isso o STF, o abusador, teve 1h30 para 2 pessoas e nós temos 5 minutos cada um, porque são inúmeros, não dá para botar todo mundo em 1h30, mas ainda assim discordamos que o STF tenha sido ouvido primeiro, acho que não foi correto. Mas nós precisamos também aqui asseverar que até o momento, pelo menos na minha opinião, a OEA é parte do problema e não da solução. Nós estamos denunciando esses abusos há anos e, diferentemente do que ocorre em outros países, em que quando os violadores são de um determinado campo político e as vítimas de outro, que não de direita, a posição normalmente da OEA é muito mais rápida, nós temos farta documentação para passar. E nós vamos acrescentar a essa manifestação. No caso brasileiro, porém, a OEA não se manifestou oficialmente, pelo menos desde 2019, quando aconteceu essa matéria na revista Cruzoé, que foi definitivamente censurada, aliás, foi inicialmente censurada, mas depois, em virtude da reação da mídia, acabou não sendo mais, mas tantos outros foram censurados a posteriori. É importante até para botar os fatos em perspectiva, que lamentavelmente, pelo menos pelo que se acompanhou dos press releases, e foi pena que a reunião com o STF não tivesse a transparência que essa aqui está tendo, que é mentira que apenas 120 pessoas tenham sido censuradas, como teriam dito os ministros do Supremo Tribunal Federal nos últimos anos. Só no ano passado o X disse que derrubou mais de 200 contas. E se acrescentarmos todos aqueles que hoje sofrem processos judiciais ilegais, inconstitucionais, abuso de autoridade, que sequer estão denunciados, mas não podem usar as redes sociais, nós estamos falando de milhares de pessoas hoje censuradas no Brasil. Para não falar do efeito que isso gera de autocensura no restante da população, que se vê amedrontada para se manifestar, seja em redes sociais, seja pessoalmente, contra um governo que está aliado com, nesse momento, a corte para perseguir opositores. E assim entro nos meus 2 casos concretos. Eu sou um opositor do governo Lula já de muito tempo, aliás, do PT, há muito mais tempo antes mesmo de Lula chegar na primeira vez à presidência da República em 2002. Eu fui censurado no X e a ADF, que está aqui conosco, representa a mim e ao Partido Novo no caso do bloqueio do X no Brasil, que foi um escândalo internacional. O Brasil ficou ao lado apenas de 6 países que hoje censuram a plataforma X. Depois disso, fui perseguido pelo governo Lula e continuo por uma manifestação feita em tribuna denunciando abuso de autoridade e ilegalidades cometidas durante um processo envolvendo Felipe Martins. Protocolei uma medida cautelar na OEA, primeiro sobre o caso X, ela me foi negada, e no dia 18 de novembro protocolei sobre o caso
da perseguição que ora sofre policial do Estado Policial de Lula e judicial do STF. E até o momento também, nesse caso pelo menos, não tenho resposta da OEA quanto à medida cautelar. Eu sou uma vítima de perseguição do Estado brasileiro representado pelo governo Lula e pelo Supremo Tribunal Federal. Mas até o momento, apesar de uma medida cautelar ter sido protocolada no dia 18 de novembro, e já se vão mais de 2 meses, ainda não obtive retorno da Organização dos Estados Americanos. Eu quero concluir com perguntas ao relator, muito brevemente. Gostaria de saber se Felipe Martins, que originou, aliás, o processo que é feito contra mim por eu ter defendido, não a ele, mas o devido processo na condução do seu caso, se ele será ouvido pela comissão nesses dias que está aqui. Hemos recibido desde que se sacó el comunicado de prensa un volumen muy alto de solicitudes que se están procesando de manera triangular entre el equipo que está desplegado en terreno y el equipo que nos acompaña desde la sede. No me atrevería en este momento, mucho menos a confirmar o a descartar. Lo que puedo comprometer es que una vez finalizada esta reunión procederé a revisar. Hemos recibido un número inmanejable en las horas de tiempo y precisamente esperaria um pouco. Eu solicitaria ao senhor relator, pedindo apoio dos demais parlamentares aqui presentes, inclusive do deputado Lucas Redecker, que está aqui, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores, que Felipe Martins fosse ouvido. A OEA é independente, é um órgão multilateral, o Estado brasileiro deve respeitar os seus regulamentos e, obviamente, também a Constituição. No caso de Felipe Martins, porém, ele está proibido de dar entrevistas. O próprio jornal Folha de São Paulo quis entrevistá-lo e foi proibido. E na Comissão de Relações Exteriores, o deputado Lucas Redecker encaminhou um ofício ao Supremo Tribunal Federal, depois de aprovado o requerimento de audiência pública de minha autoria, para que Felipe Martins pudesse ser ouvido, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, negou que ele estivesse presencialmente ou mesmo virtualmente conosco. Eu queria, portanto, concluindo, dizendo que esse caso é fundamental porque ele inclui, inclusive, a fraude do registro de entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos, feito por um funcionário do governo americano, no CBP de Orlando, possivelmente com conhecimento das autoridades brasileiras, unicamente para mantê-lo na prisão por 6 meses. Foi o que ele permaneceu preso e, por isso, ainda mais grave a violação. E houve rumores, e eu gostaria até de deixar isso externado, que talvez a comissão não fosse ouvi-lo, porque se saísse na mídia que ele seria ouvido, poderia dar problemas para o trabalho da comissão. Que bom que não é assim, porque se for assim, a própria comissão acaba se submetendo também a uma censura que hoje se aplica aos órgãos de imprensa brasileiros e aos abusos de autoridade do Supremo Tribunal Federal. Então, se eu tiver concordância dos meus colegas, eu gostaria de fazer essa sugestão para que Felipe Martins fosse, ainda que virtualmente, ouvido, porque o caso dele, na minha opinião, é um dos mais abusivos, grotescos e claros dos abusos de autoridade e da censura que acontece no Brasil. E para concluir, então, nos meus 30 segundos que eu peço a gentileza do relator que me conceda agora, só pedir que a Organização dos Estados Americanos realmente cumpra com o seu papel e faça algo em relação ao caso do Brasil. Nós estamos há muitos anos já pedindo. Eu corro risco todos os dias, como todos os nossos colegas. Nós não temos medo, porque nós continuamos enfrentando e estamos aqui para justamente tratar desse tema com o senhor, mas a gente precisa que órgãos internacionais como a OEA ajam de acordo com aquilo que se espera deles. Então esse é o nosso pedido. Muito obrigado pela atenção.